Eu agradeço a presença de todos. Temos eventos concomitantes interessantes aqui. O primeiro deles é a inauguração de um espaço, que é algo fabuloso. A casa cheia, primeira vez que se faz o Sempre um Papo no auditório desse hospital, e eu estou lisonjeado e honrado com a presença de vocês. Segundo, que há 3 eventos ocorrendo hoje em Belo Horizonte, todos relacionados à prevenção do suicídio. Tem um simpósio latino-americano, que a gente pôde participar à tarde. Está ocorrendo, nesse momento, a exibição de um filme, Helena, com a Petra presente, fazendo uma palestra sobre um filme belíssimo, cuja personagem principal cometeu suicídio. E temos o Sempre um Papo. E tudo isso, para arrematar, acontecendo num Dia dos Namorados, que é algo interessantíssimo também. E nós vamos falar aqui de como é importante enamorar a vida. Primeira dica para ser feliz. Hoje eu tive esse insight e botei no Twitter. Primeira dica para ser feliz, enamorar-se da vida. Bom, vamos fazer aqui, portanto, uma explanação que eu pretendo que seja breve, para a gente interagir e abrir para as perguntas. Em resumo do que trata o livro. O livro é a culminância de um projeto, de um trabalho que tem origem, ou nasce, em 1999, a partir da curiosidade de um jornalista que, instigado a pesquisar o fenômeno do suicídio no Brasil, se depara com uma informação que o deixa perplexo. Ao contrário do que eu imaginava, suicídio, já em 1999, isso não mudou de lá para cá, é caso de saúde pública em nosso país. De lá para cá, eu me aproximei do CVV, que desde 1962 construiu um expertise na abordagem desse e de outros temas capitais que explicam uma angústia existencial, uma dificuldade de você se sentir confortável em si mesmo e que tem determinado ao longo dessa trajetória de mais de 50 anos um conhecimento construído na prática, recebendo ligações do Brasil inteiro. Conheci suicidólogos, eu não imaginava sequer que eles existissem. São normalmente psiquiatras ou psicólogos que aprofundam linhas de investigação para a compreensão do fenômeno do suicídio. E comecei a contaminar o meu trabalho, contaminar no bom sentido. No rádio, na televisão a cabo, na TV aberta, na internet e nas redes sociais, de algo que passou a ser também uma causa pessoal e profissional, que é a valorização da vida, a prevenção do autoextermínio. Em setembro do ano passado, foi divulgado o mais completo relatório da Organização Mundial da Saúde sobre esse tema. O livro traz, portanto, uma compilação dos dados que nos pareceram os mais importantes para informar as pessoas sobre o senso de urgência que a gente deve ter no tratamento desse problema. Números. Segundo a OMS, aproximadamente 804 mil pessoas se matam por ano no mundo, o que dá uma média de 2.200 casos por dia, ou uma nova ocorrência a cada 40 segundos. Desde que eu comecei a falar aqui, já foram alguns. Um dado para mim estarrecedor. O número total de suicídios hoje no mundo supera as estatísticas de homicídio e daqueles que tombam em conflitos armados, em guerras. Nós temos, portanto, uma informação, para mim, muito impressionante. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Um outro dado importante, para cada caso consumado de suicídio, há pelo menos 20 tentativas. E um incremento estatístico entre os mais jovens. Hoje, o Dr. Bertolotti, que é um dos maiores conhecedores desse tema na área da psiquiatria no Brasil, aqui em Belo Horizonte, na parte da tarde, horas atrás, confirmou que no Brasil estamos registrando um repique de casos
de jovens entre 15 e 30 anos, o que afronta a literatura médica, que normalmente registra o maior número de casos em idade muito avançada. Bom, a informação que mais determinou a necessidade que tivemos de fazer esse livro é resultado de um trabalho que mapeou mais de 15 mil atestados de óbito no mundo inteiro, em comum todos por suicídio, todas as mortes. Esse trabalho pretendeu descobrir o que, além do fato da pessoa ter se matado, estava por trás das estatísticas. Quem eram essas pessoas? Que tipo de problemas elas enfrentavam e de que gênero? E aí aparece uma informação absolutamente importante para a gente quebrar o tabu e falar abertamente desse problema. Em 90% dos casos estudados, é uma amostragem fabulosa, respeitando diferentes níveis de renda, de escolaridade, faixas etárias. Em 90% desses casos de suicídio, havia uma relação entre o suicídio e patologias de ordem mental diagnosticáveis e tratáveis. Especialmente o transtorno de humor, popularmente conhecido como depressão, que foi batizado o transtorno de humor, a depressão, como mal do século, no século passado. O século mudou e não tiraram da depressão esse apelido, do mal do século. E eu quero aprofundar alguns dados dessa pesquisa, porque ela não só diz em 90% dos casos a intercorrência com patologias de ordem mental, mas existe a prevalência entre esses casos da depressão, popularmente conhecida como transtorno de humor, em mais de 35% dos casos. Depois vem o uso de substâncias lícitas ou ilícitas que causam alterações na bioquímica do cérebro, no sistema nervoso. Temos transtornos de personalidade, esquizofrenia, etc. De cada 10 casos de suicídio, 9 são preveníveis, porque é possível diagnosticar e tratar. Você pode até não curar, mas pode tratar. No livro a gente também abre espaço para um colega meu xará, do New York Times, Andrew Solomon, que lançou um maravilhoso livro chamado O Demônio do Meio-Dia. Ele, portador de depressão, expressa em primeira pessoa o que é ter depressão. E ele consegue expressar isso de uma forma tão interessante, tão clara, tão sincera, que as pessoas que igualmente se sentem assim encontram consolo no fato de perceberem que não são os únicos sofredores do mundo e aquilo que elas enfrentam e julgam sem alternativa, não há saída, não há como eu lidar com isso de outra forma senão desaparecer. Na verdade, há alternativas. Há rotas inteligentes de lidar com a dor e o sofrimento que leva ou tem levado muita gente a tentar desaparecer. Por que a gente não conhece esses dados? Por que não se fala que o suicídio é problema de saúde pública no Brasil e no mundo? Por que a maioria das pessoas sequer imagina que, na maior parte dos casos, o suicídio é prevenível? Porque nós temos, desde o século XVIII, a confirmação de que, dependendo da forma como se fala de suicídio na literatura, no campo das artes, no teatro, mais recentemente no cinema, numa novela, aonde for, eu posso determinar em pessoas fragilizadas psíquica ou emocionalmente, dependendo da forma como se fala sobre esse assunto, um efeito mimético. Ela pode introjetar aquela informação como sugestão. Isso vem desde
do século XVIII, 1774, com o lançamento de um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, um romance de Goethe, um livro inteiro no auge do romantismo, onde o personagem principal, desiludido amorosamente no final da obra, resolve subtrair a sua existência. Olha como a gente é criativo para falar de suicídio usando vários recursos. Se suicidou, cometeu suicídio. Ao final da obra, ele se mata. E o que aconteceu na Europa, em vários lugares do continente, verificou-se que jovens, mais ou menos na faixa etária do jovem Werther, recorreram ao mesmo expediente, ao mesmo método, para se matarem. E isso acendeu uma luz amarela. O que houve aí? É coincidência? Não, não é. Romantizaram, é possível morrer de amor. Se eu não tenho como alcançar o objetivo de me relacionar com minha alma gêmea, fui rejeitado, o que faço eu? Ela é o amor da minha vida. As pessoas achavam lindo morrer de amor. E escolhiam o mesmo método do Werther. Bom, há vários outros casos, a gente cita alguns no livro, a Marilyn Monroe, e há controvérsia até hoje se ela teria de fato cometido suicídio. O fato é que a mídia americana reportou aquilo como possivelmente um suicídio. Houve um incremento de mais de 300 casos no intervalo de semanas acima da média de suicídios nos Estados Unidos, por conta da repercussão, da reverberação da morte de Marilyn Monroe. Portanto, há justificativa e argumento, há uma boa base de dados que explicam a razão pela qual você não vai reportar casos de suicídio na mídia sem que seja absolutamente necessário. Ultimamente, quando foi? Robin Williams, no ano passado, foi o assunto mais citado no Google, no mundo inteiro, ano passado. Suicídio deste ator norte-americano. O que a OMS recomenda? São manuais produzidos desde o ano 2000 que os jornalistas desconhecem, meus colegas. Em sendo inevitável reportar casos de suicídio, imagina Getúlio Vargas, se não ia dizer que foi suicídio. Às vezes não tem como, tem que falar. Se for para falar, que cuidados devem ser tomados? Não abrir lugares nobres, espaços nobres na mídia, com manchete, com foto, com muitas imagens, destacando esse episódio. 2, não descrever em detalhes o método empregado. 3, não enaltecer as qualidades morais do suicida. E por aí vai. Você consegue contar uma história, mas você vai contar a história com cuidados que os especialistas na área da saúde preconizam como importante para não haver o risco dessa informação ser entendida como uma sugestão. Ok. Então não se fala de suicídio. É assim que nos manuais de redação a gente tem visto por aí o fechamento do lacre. Não é para não falar de qualquer jeito, é para não falar nada. E aí você conversa com o povo da área da saúde e pergunta, como é que se faz prevenção? Prevenção de tuberculose, de hanseníase, de câncer de mama, de doença sexualmente transmissível. Com informação. Com informação. Eu queria lembrar a Cássia Kiss, peitos desnudos, 30 anos atrás, aparecendo na TV brasileira, ensinando a mulher como fazer, através do toque, a identificação de eventuais nódulos nos seios. Ela estava ensinando as mulheres brasileiras a preventivamente a realizarem, através do autoexame, a erradicação do pesadelo de ter que encarar um câncer agressivo, cujas estatísticas são preocupantes, de câncer de mama. Quem quiser pesquisa e ver qual foi o resultado concreto dessa campanha. Foi uma redução drástica das remoções mais radicais de seio.
e o aumento monumental dos exames, que são importantes quando se identifica algum caroço. Informação na veia. Você imagina São Paulo, que enfrenta hoje uma epidemia de dengue, se por alguma razão fosse tabu falar de dengue. Eu sei que a comparação é esdrúxula, mas para a gente ilustrar. As pessoas têm dengue, mas ninguém fala do mosquito transmissor. As pessoas têm dengue, mas ninguém fala como combater a proliferação de Aedes aegypti. As pessoas têm dengue e não têm informação nenhuma, porque não se fala rigorosamente nada sobre isso. Seria o caos. O caos. Nós tivemos a cerimônia do Oscar esse ano, Oscar 2015. Foi transmitida por um canal da TV aberta e um canal da TV fechada. Mais de 200 países receberam o sinal ao vivo do Oscar. Mais de 1 bilhão de telespectadores. E o que aconteceu esse ano no Oscar? Deu tempo de colocar no livro. Em 2 momentos, sobem ao palco pessoas compartilhando aspectos de suas respectivas intimidades que a gente não está acostumado a ver. Sobe ao palco a vencedora do Oscar na categoria Short Documentary. Um documentário que falava sobre redes de voluntários que atuam nos Estados Unidos socorrendo veteranos de guerra, porque é o segmento social onde o risco suicida é mais elevado naquele país. Os mais antigos que lutaram no Vietnã, os mais novos que lutaram no Afeganistão e no Iraque. Eles voltam e não conseguem se adaptar com facilidade à vida normal, entre aspas. Sobe ao palco a senhora sob aplausos da academia, o mundo inteiro, poxa, parabéns. E ela diz assim, eu queria dedicar esse prêmio ao meu filho que se matou quando era jovem. E a tradução que a gente fez no livro é literal. O suicídio é um problema que nós não podemos varrer para debaixo do tapete. Precisamos falar mais sobre isso. E sai com a estatueta. A academia aplaude protocolarmente, algumas pessoas assim admiradas, outras perplexas. Como tem muito ator e atriz, a gente não sabe direito se eles estão com as feições mais espontâneas e sinceras. Mas, enfim, 2 ou 3 categorias. Aí, né, quem está em casa vendo, nossa, interessante, diferente. 2 ou 3 categorias depois, sobe ao palco um rapaz de 26 anos, vencedor do Oscar na categoria Melhor Roteiro Original de um filme em que o personagem consegue decodificar a mensagem criptografada dos nazistas. O Jogo da Imitação. Eu não vi, por isso que eu não guardo o nome. Mas o rapaz, quando sobe ao palco, diz, eu tentei me matar quando era adolescente. Aí alguém na academia já falou, não estou acreditando nisso. Onde estamos? O rapaz de 26 anos diz, eu tentei me matar quando era adolescente. Coisa de quem se sente freak, que é a expressão em inglês para esquisito, deslocado. Prossegue ele. De quem não tem sensação de pertencimento. Mas me mantive firme, segui em frente e hoje estou aqui. Para dizer para todas as pessoas, isso com o Oscar na mão, com a transmissão ao vivo, não dá para cortar. Estou aqui para dizer para todas as pessoas que também se sentem freak, sem sensação de pertencimento, que mantenham-se firmes, sigam em frente, para um dia chegar a ter a condição que eu estou tendo agora, para dizer para os outros o que vocês estão ouvindo de mim. Ele sai com a estatueta, aplausos protocolares ainda mais interessantes, intrigados. Muita gente deve ter achado estranho, bizarro, absurdo. Sabe quem adorou? A Organização Mundial da Saúde. É assim que a gente vira o jogo, com informação, do jeito certo, calibrado, a serviço da saúde pública, ensinando pais e mães a lidar com filhos, não importa de que idade, que de repente começam a ter um comportamento anômalo,
recluso, não dialoga, não compartilha, se esconde, começa a ter um desempenho escolar mais baixo, tem algo acontecendo, pode ser 1000 coisas. A gente sabe, isso é até frequente. Coloque na sua lista de 1000 coisas. Ele pode estar desencantado com a vida. Ele pode estar acalentando, de alguma maneira, um desinteresse em relação à existência. Depressão infantil existe. Suicídio entre crianças e adolescentes acontece. É importante as pessoas que têm depressão, que responde por aproximadamente, naquela pesquisa dos 15 mil óbitos no mundo por suicídio, que embasou a informação de que em 90% dos casos o suicídio é prevenível, portadores de depressão precisam saber que tem saída, porque ele não acredita nisso. E mais do que o portador de depressão, familiares e amigos precisam fazer parte dessa rede de cuidado. Quem vos fala não é um jornalista que vem pesquisando esse tema há alguns anos. Agora quem vos fala é quem teve esse problema em família, há muito tempo atrás. Mas eu me lembro do terapeuta recomendando para a família, em função de uma pessoa da minha casa que estava acometida de depressão. Eu estou fazendo a minha parte, eu vou me desdobrar nesse caso, mas vocês é que vão fazer a diferença. A rede de familiares e amigos é fundamental, porque é uma luta diária, é algo que a gente precisa saber como lidar. Tem o jeito certo de abordar a pessoa portadora de depressão. E não é xingando, dizendo assim, veja você, tem emprego, tem família, tem casa própria, tem carro, tem tudo. Tem saúde, estou vendo problema nenhum. Exame de sangue não deu nada. E está aí você desse jeito. É a pior coisa que uma pessoa acometida de transtorno de humor pode ouvir de alguém. Tem um jeito certo de dizer, tem coisas que não se deve dizer em hipótese alguma, e existe um protocolo de resposta que as pessoas precisam saber qual é. Isso não se faz depois que acontece o pior. Isso se faz antes ou durante. Temos que ter informação. Ministério da Saúde, que diz que suicídio é um problema de saúde pública, não tem políticas robustas, aliás, nem desidratadas, de prevenção do suicídio ou de esclarecimento da população a respeito do fenômeno da depressão. E a mídia não fala. É raro haver alguma reportagem que lembre, o suicídio acontece numa escala preocupante. Ou, como lidar com a depressão? São questões que a gente precisa enfrentar no dia a dia. E que o livro procura abrir caminho. Não é um livro que fala sobre morte, não é um livro que fica chafurdando no território da dor e do sofrimento. É um livro de saúde, é um livro de vida, é um livro que ajuda a ajudar. É informação a serviço da vida. A gente está mostrando, por exemplo, que é uma informação relevante que vem da suicidologia. Poucas certezas ainda, é uma área nova da ciência, muitas dúvidas, mas o pouco que se sabe dá muita esperança. Por exemplo, não é possível dizer, e existe embasamento científico para afirmar isso, que uma pessoa decida se matar por uma razão. Estamos no Dia dos Namorados, já falei das desventuras do jovem Werther, morreu por amor. Mas morreu por quê? Desilusão amorosa. Bom, se desilusão amorosa fosse pretexto para se matar, sobraríamos quantos? Acho que não fecha a conta. Então, o que o suicidólogo haverá de dizer? Certamente a desilusão amorosa é o fator preponderante, é o fator prevalente. Se destaca como a principal causa. Não haverá de ser a única. E no rastreamento daquele caso, certamente, haverá de encontrar aspectos da vida daquela pessoa que aumentam fatores de risco. Olha o cuidado que eu estou tendo para falar, porque o ser humano não é uma ciência exata. Por exemplo,
infância, como se deu nos primeiros e mais importantes anos da sua vida, que são aqueles que definem nutrição emocional, autoestima, são aqueles que definem seu caráter, sua personalidade, os primeiros 7, 8 anos de vida. Você teve família. Família que eu estou dizendo é o seguinte, não é tem pai, tem mãe, não. É você ter à sua volta gente que te dá carinho, atenção, afeto, colo, olho no olho, ouve, que está junto para o que der e vier, que te dá a mão na hora fácil e principalmente na hora difícil. Isso fica, isso te acompanha o resto da vida. Ah, então quem teve afeto, carinho, amor, colo, não comete suicídio? Eu não disse isso, eu disse que reduz fator de risco, porque todos nós sofremos na vida e todos nós temos experiências extremamente dolorosas. Entretanto, nem todos nós respondemos a essas situações da mesma forma. Uma das razões para as quais se dá essa resposta de cada um, uma das, é se você tem no primeiro andar do teu edifício emocional uma boa sapata, uma boa estrutura, um bom fundamento, que ajuda o edifício na hora que balança. Como é que está a base? Outra pergunta que o suicidólogo haverá de fazer: possuía alguma crença numa força superior? Veja que não está perguntando se a pessoa tem ou não religião, nem está chamando essa força superior de Deus. Está colocando assim de forma muito básica. Essa pessoa que se matou possuía alguma crença numa força superior? Faz diferença? Reduz fator de risco. Por quê? Se eu tenho alguma crença em alguma força superior, na hora que a situação está muito difícil, na hora que eu estou me sentindo em desequilíbrio, angustiado, ansioso, desesperado, essa força superior, invariavelmente, é acessada. Ela pode ser acessada de diferentes maneiras. Ela pode ser acessada com irritabilidade. Pô! Por que eu? Por que agora? Eu não sei, eu sou uma pessoa tão legal. Você briga com a força superior. Mas antes de você pensar em desaparecer, você vai falar com ela. Você vai negociar, vai dizer, peraí, como é que é isso? Ou você vai pedir. Você vai pedir, você vai evocar, você vai dizer, ei, não esquece que eu existo, eu estou aqui, estou sofrendo, está difícil. E eu, como é que fico? Cadê você? Me ajuda. Essa força superior é tão importante que eu fui buscar, fora do universo da suicidologia, o exemplo do AA. Eu não sei se alguém aqui já teve a chance de acompanhar uma reunião do AA ou sabe o que é que acontece ali. Ali acontece uma confraternização de pessoas com um nível de sofrimento que a gente não imagina, que é o do dependente químico. E a primeira providência é cada um, se quiser, compartilhar o seu momento de enfrentamento da dependência química. André Trigueiro, 14 dias, 5 horas e 3 minutos, sem beber. É aplaudido, vai dizer, está difícil, mas eu estou em frente, coisa e tal. Não importa ali quem acredita em força superior ou não acredite, não se pergunta isso. Ali é o território das pessoas que estão sentindo a dificuldade enorme de vencer o vício, mas se irmanam nessa luta e essa irmandade se retroalimenta de coragem e determinação. E tem um momento do AA que não tem nenhuma vinculação religiosa, em que eles se dão as mãos para a oração da fraternidade, que diz o seguinte: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir umas das outras. Há momentos em que fica difícil a gente não crer em nada, e o AA abre o espaço. Pode ter alguém ali que tem até raiva de força superior, e dá a mão por educação, e não fala nada. Pode até ter, mas eu duvido,
Porque quem está ali querendo vencer o vício faz trato com quem aparecer pela frente. Se é que me entendem. Você não vai discriminar ajuda, não. Porque é brabo, é uma luta difícil. E isso faz a diferença. O suicidólogo vai lá e pergunta, possui ou não possui? Possuía ou não possuía? Não é que as pessoas que creem em Deus ou tenham religião não cometam suicídio, mas você reduz fator de risco. É isso que a suicidologia está mapeando e ajudando a gente a entender esse fenômeno como ele acontece. A sociedade, no caso, a sociedade brasileira, só conseguirá reduzir esses 32 casos de suicídio por dia que acontecem em nosso país. São mais de 11 mil casos por ano, que colocam a gente em 8º lugar no ranking mundial em números absolutos, se a gente quebrar o tabu. Eu hoje estava no simpósio latino-americano de prevenção do suicídio, uma plateia de psicólogos e psicanalistas e psiquiatras, que me acolheram com muito carinho e com muito respeito. Eu me preocupei em abrir os trabalhos na parte que eu falei, dizendo assim, bom, como vocês sabem, eu venho de outro planeta, de uma galáxia distante, planeta comunicação. Eu não tenho expertise de vocês, mas eu estou aqui reconhecendo o valor do trabalho de vocês, e eu estou usando o meu expertise para reverberar essa informação, porque senão vocês vão continuar no gueto, falando para os pares. E isso não vira o jogo. Para virar o jogo, a gente precisa unir forças. Essa é a razão pela qual eu estou hoje em Belo Horizonte. A perplexidade maior até agora com o livro, pegando carona nos psiquiatras e psicólogos que estavam lá, falando assim, o que é que esse jornalista veio fazer no meio do nosso simpósio? Eles não fizeram isso, tá? Eu estou ilustrando com alguma dramatização. Mas colegas meus da imprensa, muitos deles não esconderam essa perplexidade. E o olhar entrega. Assim, André já tentou. Não conseguiu, óbvio, mas já tentou. Ou, André está fazendo que nem o xará do New York Times. Está escrevendo em função de uma causa sensorial própria. Ele está enfrentando algum problema e o livro vira uma catástrofe. Poderia até ser, acho até que seria interessante. Não é o caso. Eu estou aqui no exercício da minha função social. Eu sou jornalista, eu trabalho com informação. Essa informação precisa ter visibilidade. As pessoas precisam saber que sem a gente conhecer o problema, não há como enfrentá-lo. Informação a serviço da vida. Sem informação, não há como prevenir. E informação faz a diferença. No livro a gente está mostrando, tem um capítulo que fala a prevenção na prática. E a gente está elencando casos interessantíssimos no Brasil e no mundo, onde a prática da prevenção tem lugar e ajuda a reduzir estatística. Por exemplo, Japão. O Japão tem fama de ser um país que tem muito suicídio. O Japão não tinha controle sobre estatística até a hora que dobrou o tabu e o próprio governo disse, está na hora de fazer política pública. E política pública, sob medida para cada região do país, cada lugar do país que tem uma singularidade, uma abordagem que vai requerer cuidados específicos. Por exemplo, no Japão existem escolas, em certas regiões, onde você, sem usar a palavra suicídio, reporta às crianças situações, conta historinhas para mostrar para elas que, às vezes, a tristeza, a melancolia, o desalento, ou situações que são difíceis, que geram ansiedade, angústia, desespero, podem ser enfrentadas de uma maneira inteligente. Você pode fazer campanha de prevenção do suicídio sem usar a palavra. Se achar que assim você chega mais fácil no público-alvo. Não tem problema nenhum. O Japão está encarando de frente. Há lugares no mundo, e aqui no Brasil, onde quem cursa arquitetura já está aprendendo, se quiser, tem disciplina eletiva, às vezes é obrigatória, a arquitetura defensiva. O que é arquitetura defensiva? Há lugares onde frequentemente ocorrem suicídios, e ocorrem porque surge a oportunidade que está colocada no design de uma ponte ou de um edifício. A Golden Gate, em São Francisco, que é um lugar conhecido por esse tipo de situação,
já fez ajustes de projeto para dificultar. O camarada chega e fala, hoje não dá. Impossível, não vou conseguir. É curioso, isso é da área da suicidologia, na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é um lugar que também, por vezes, enfrenta esse problema. Existem, e a UERJ é devassável, não se discrimina a entrada de qualquer pessoa que queira atravessar o campus. Arquitetura defensiva significa, não vamos mais permitir que as pessoas circulem pelos andares mais altos sem uma tela. Existem shopping centers no Brasil fazendo ajustes de projeto. E você salva vidas assim, porque, por incrível que pareça, e eu custei acreditar nisso, eu tinha que ver os trabalhos científicos para dizer, nossa, é assim mesmo. Você reduz a estatística de suicídio por vezes, eliminando o meio normalmente empregado por aquele segmento. Por exemplo, homens e mulheres não costumam recorrer aos mesmos métodos. É curioso, há um caso na literatura médica, na Inglaterra, muitos casos envolvendo inalação de gás de cozinha. O que fez o governo inglês? Colocou uma substância fedorenta junto ao gás, para dificultar, e dificultou muito. E veja, alguém vai dizer, então a pessoa, porque o gás está fedido, ela queria precipitar o retorno à pátria espiritual, como nós espíritas gostamos de usar também esse termo, porque o gás não é mais um veículo, porque está incomodando minha narina, eu vou mudar o método, vou fazer de outro jeito. Não ocorre assim com todos. Vejam que curioso o ser humano. Complexo. Por vezes basta eliminar. Por que as estatísticas de suicídio costumam ser mais elevadas entre forças policiais, forças armadas? Porque a arma está perto. Eu não vou dar o nome aqui, seria deselegante, mas um colega meu conhecido do público, não vou falar mais nada, senão vocês matam a charada, mas alguém conhecido do público, aparece direto na TV, certa vez, e é uma pessoa assim, angelical, tom de voz, sereno, amigo, daquela pessoa que você não se lembra de ter se envolvido nunca em nenhum estresse, parece um alienígena. De onde você veio? Uma vez eu, encontrando com ela no corredor, papo vai, papo vem, e ela disse assim, nós estávamos falando sobre a questão da gratuidade de certos homicídios no Rio de Janeiro, como isso é chocante. E ela comentou, você quer saber, André? Aconteceu certa vez comigo, de eu me envolver num acidente de trânsito, que eu fiquei tão transtornado, que se eu tivesse uma arma no porta-luva, eu matava. Eu acredito. O mesmo vale para você no momento de desespero ou angústia. Tendo acesso facilitado a uma arma de fogo, achar que, no auge daquilo que eles chamam, os suicidólogos, de acidente emocional, que é uma expressão que eu acho muito interessante, acidente emocional, o que é isso? Desequilíbrio. Dificuldade de você ter lucidez, serenidade, passou longe, você está ali movido por um impulso que pode causar danos, eventualmente irreversíveis. Se a arma está por perto, não dá. 1/3 dos suicídios no mundo ocorrem por ingestão de agrotóxico. E um dos casos que a gente mostra prevenção na veia, na prática, é você não disponibilizar na prateleira, certos países estão fazendo isso, aqueles produtos. Eles não ficam tão visíveis. Quem quiser comprar vai ter que justificar para o varejista o que exatamente deseja fazer e assinar um documento. Não é que a pessoa possa burlar essas barreiras ou esses obstáculos, mas há dificuldade, por vezes, até na forma como você vai elaborando as ideias no momento de desequilíbrio. Há alguns que dizem, isso é um sinal, isso é um sinal, isso aí quer dizer alguma coisa. As pessoas vão, a mente não para. Tudo pode acontecer. Com informação a gente consegue evitar o pior. O que eu tenho visto, para terminar, nos lançamentos feitos até aqui do livro, foram 5.000 exemplares, a gente achou, vamos fazer pouquinho. A gente conseguiu fazer uma edição interessante, porque, primeiro, ela é clara, tem luz,
segunda palavra que mais se destaca na capa é viver. Agora, eu não vou esconder o assunto. Tem uma corda prestes a se romper. Temos aqui o senso de urgência. Ainda dá para salvar. A vida está por um fio, mas a vida está aqui, está presente. E a gente está falando de prevenção do suicídio. E eu não quis esconder. Falei, a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo. Bota 5.000 exemplares. Se esgotou em 2 semanas. Aonde a gente vai? E já fomos em Santa Maria, Rio Grande do Sul, Florianópolis e Blumenau, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Estou hoje aqui, amanhã estou em Sete Lagoas, domingo no Rio de Janeiro de novo, tem mais demanda de lançamento, quarta-feira em Campinas. Aonde nós vamos, a gente percebe como esse tema é mais popular e incomoda, no bom sentido, mais gente do que era capaz de supor. O lado bom de vender muito é que quanto mais livros se vende, maior a arrecadação totalmente destinada para o Centro de Valorização da Vida do CVV. 100% dos direitos autorais vão para o CVV. E o CVV é quem, apesar do tabu, apesar do governo não dar bola para esse assunto, não colocar recursos para fazer prevenção na prática, o CVV desde 1962 está lá, recebendo ligações e também e-mails. Tem o chat do CVV que acolhe as pessoas que queiram compartilhar qualquer tipo de informação. E o CVV oferece um produto que anda sumido no mercado. E de graça, hein? Escuta amorosa, com garantia de sigilo, sem julgar você e sem dizer para você o que você precisa fazer para sair daquele buraco em que você se meteu. Eu pergunto para vocês, numa rápida checagem nos arquivos mentais e emocionais de vocês, quantas pessoas hoje, se vocês tivessem que ligar ou procurar, estariam aptas a ouvir vocês pelo tempo que vocês precisarem, sem vocês interromperem, sem vocês julgarem, sem vocês dizerem, porque é uma mania que a gente tem, você está fingindo que está interessado, né? Está lá. A pessoa está falando. Nossa. 5 minutos. Nossa, foi. Não diga. Nossa, aconteceu. 15. Ali, você tem um tempo, tem um timer dentro de você. Por enquanto está dando para ouvir. Mas daqui a pouco eu tenho um compromisso. Então, meu ouvido, eu já tive um dia difícil. Eu tenho problema também no trabalho. Eu também tenho meus problemas. Vou ficar aqui ouvindo o tempo todo. Aí, de repente, qual é a solução mágica para você interromper de forma elegante? Porque é um amigo ou é um parente. Fica chato você interromper um desabafo. Já sei o que você está sentindo. E eu tenho a solução para os seus problemas. Você vai procurar um pai de santo, lá em Caratinga, procure meu nome, mas é com ele que você tem que se acertar. Toma um banho de sal grosso, procura a igreja, não sei das quantas. Você vem com receitinha, quando, na verdade, a pessoa não está querendo receita. Ela está em pleno processo de catártico, vamos usar a expressão aqui, cara, a psicanálise. Momento de desabafo que está encontrando ali uma válvula de escape para descomprimir a alma. A gente não sabe fazer isso. Nós não somos competentes para fazer uma escuta amorosa como o CVV faz. Pelo contrário. Principalmente guardar sigilo. Primeira oportunidade... André, e daí? E quem disse que escutar faz a diferença? Sem comprometimento do sigilo, o povo do CVV relata, algumas ligações chegam a durar 3, 4 horas. E o tom que a pessoa adota no início da ligação, um tanto, por vezes, alterado, ansioso, angustiado, ao longo do desabafo da conversa, vai amainando. Você muda o tom de voz, a pessoa, apenas pelo fato de conseguir encontrar no voluntário do CVV um interlocutor compreensivo, paciente, determina ali essa, eu diria, esse alívio terapêutico.
E o que é não diretividade? Vejam vocês como precisa ter treinamento para ser voluntário do CVV. Eles são treinados, não pode interferir, hein? Não vai dar resposta, não vai dar receita. A pessoa se ligar, é uma situação fantasiada por mim, e a resposta que eu vou dar é baseada naquilo que eu julgo compreender da dinâmica do trabalho do CVV. Se uma pessoa liga para o posto em tom desafiador e afirma: é do CVV? Sim, boa tarde, CVV. Eu vou me matar. Eu preparei tudo para isso. Ouvi dizer que vocês realizam um trabalho de apoio emocional e prevenção do suicídio. Pois bem, prova para mim que eu estou errado. Eu quero que você diga por que eu devo viver. Alguém poderá imaginar um voluntário de um serviço como esse dizendo assim: pelo amor de Deus, não faça isso. Pensa 2 vezes, calma, tudo vai dar certo. Tem o nosso repertório de respostas prontas. O que o voluntário do CVV, se eu bem compreendi a dinâmica que eles desenvolvem, haverá de responder? Nossa, pelo que eu estou percebendo, você está numa situação muito, muito difícil. Você quer falar sobre isso? Esse silêncio pode durar minutos, pode durar mais de 1 hora. Quem determina o momento de desligar é quem ligou. Para eles, e eu demorei a entender o porquê, quando alguém liga para o posto e não fala nada, eles não desligam. Eles ficam na linha. Para eles, na contabilidade do CVV, é um atendimento. Ali está acontecendo algo. A pessoa, enquanto está ou tomando coragem, ou pensando se deve ou não falar, há alguém pronto para escutar. Isso é atendimento. É isso que a gente não oferta hoje em dia. Muito menos de graça, doando 4h30 por semana. E no Brasil, porque não há os apoios que deveria ter, ou em outros lugares do mundo esses apoios acontecem, quem mantém os postos do CVV são os próprios voluntários. Portanto, a razão pela qual 100% dos direitos autorais vão para essa instituição não é outra, senão eu ganho quando faço isso. Porque eu sou um admirador, um fã incondicional de um trabalho que se mantém desde 1962 por um amor-doação, um amor-renúncia na direção do outro, seja o outro quem for, 24 horas por dia. Então, obrigado a alguns voluntários do CVV aqui presentes que me honram com a vinda aqui, por vocês existirem e fazerem esse trabalho tão bonito. Minha mulher, que ajudou a fazer o livro generosamente, e o pessoal do Sempre um Papo depois haverá de editar o que eu falei, diz a minha mulher: você disse que os Mamonas Assassinas se suicidaram. Retifique, o retifique em caixa alta. Você queria falar Charlie Brown Jr. Então, para efeito de edição, por vezes... Olha só como é que é jornalista de televisão. A gente vai fazer um kill aqui. 3, 2, 1. Por vezes é inevitável reportar casos de suicídio. Valmor Chagas, Charlie Brown. Vocês não podem rir. Desculpa. Se vocês rirem, não vai fazer o menor sentido. 3, 2, 1. Por vezes, não é possível deixar de reportar casos de suicídio. Vejam, por exemplo, o que houve com Valmor Chagas, os 2 garotos da banda Charlie Brown Jr., o Chorão e o Champignon, mais recentemente, o ator americano Robin Williams, que foi o assunto mais citado no Google no ano passado. Kill. Eu queria que você comentasse sobre a dificuldade, entre aspas, ética, né, dos profissionais basicamente, né, médicos, psicoterapeutas, em realizar aquilo que a gente chama de busca ativa, que é buscar mesmo, é aquela retórica: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Eu falo isso porque realizo essa busca ativa e a gente percebe que não são todos os profissionais que têm essa disponibilidade mesmo de ir em loco, às vezes até, né, sob determinadas condições, correr alguns riscos, né, mas no afã mesmo de oferecer ajuda. Às vezes,
né? A família detecta esse tipo de dificuldade com as pessoas, mas não tem profissionais disponíveis para ir fazer esse movimento, né, de abordagem que envolve riscos, certamente. É por isso, inclusive, que é visto com uma certa restrição pela maioria dos colegas. Ok? Bom, eu não gostaria de entrar na seara profissional de vocês, dando uma resposta que possa ser referencial. Apenas acho que a tua colocação alude também a uma dificuldade que o próprio Ministério da Saúde reconhece existir quando transfere para os CAPs, os Centros de Atenção Psicossociais, o ônus de oferecer apoio a pessoas que têm a ideia suicida ou são sobreviventes de si mesmas, e reconhece que os CAPs não estão aparelhados ou não dispõem dos recursos humanos necessários para enfrentar essa situação. Entre profissionais de saúde também existe a autocrítica de que na formação há lacunas importantes que impossibilitam esse profissional, já atuando no mercado, ou já atuando em clínica, ambulatórios, etc., de saber exatamente como proceder em relação a esse público tão especial e que vai demandar um atendimento que seja inteligente, que seja contundente no enfrentamento da questão, que por vezes é emergencial. Aí a tua colocação é muito clara. Há, inclusive, riscos. Eu gosto da expressão redes de cuidado e de atenção, que é o que o Brasil ainda não tem. O Brasil, de forma muito incipiente, está construindo essas rotinas. Exemplo, Rio Grande do Sul, que tem estatísticas importantes de suicídio, registra uma experiência interessante envolvendo 6 ou 7 municípios nominados no livro, que tem alta incidência de suicídio, e que tem um trabalho que envolve profissionais de saúde, CVV, Emater, que é um órgão técnico que dá apoio agronômico e uso da terra, etc. Você tem uma rede multidisciplinar que está minimamente capacitada para perceber. Eu estou lá como agrônomo dando um auxílio profissional. E eu percebo, ouço dizer que alguém na região, ou naquela casa, naquela propriedade, está acamado, está desanimado com a vida, está borocochô, aí usa a expressão popular que seja. Esse técnico do Emater haverá de registrar essa informação e encaminhá-la a quem de direito para que se promova uma visita, para checar se de fato trata-se de um caso de risco suicida ou de alguma patologia de ordem mental. Isso é rede de cuidado e atenção. É tão equivocado a gente transferir apenas para psicólogo ou psicanalista a tarefa de promover a saúde mental, quanto a gente achar que polícia resolve o problema de segurança pública. Que maioridade penal, redução da maioridade penal, resolve o problema que a gente está vendo hoje. Essas soluções simplórias, lineares, vão demandar de nós, ou deveriam demandar de nós, enorme desconfiança. O ser humano é complexo por natureza. A atuação, o enfrentamento desses problemas é sistêmico. E não deveria se restringir apenas a situações quando está consumado o ato suicida e não houve o óbito, após venção, ou a prevenção muito setorizada aqui ou ali, sem alcançar todo o escopo da sociedade. É um desafio da nossa civilização. O Durkheim, pai da sociologia, estava muito, a meu ver, ele foi, em certa medida, profético quando começou a pesquisar mais profundamente a influência do meio sobre nós. Tem uma frase do Krishnamurti interessante que diz assim: não é sinal de saúde se sentir identificado com uma sociedade doente. Quer dizer, a gente precisa, eu acho, ter mais cuidado, mais prudência, ser menos simplista e encarar os fatos. Tem mais gente se matando por aí do que a gente gostaria ou imaginaria. O que está ao nosso alcance fazer para reverter as estatísticas? Eu entendi que essa pergunta me diz respeito sem eu ser um profissional de saúde. Eu estou fazendo a minha parte trabalhando com informação. Boa noite, André. Em quais circunstâncias o Espiritismo previne Suicídio? Como o Espiritismo pode auxiliar uma pessoa com tendências suicidas?
O último capítulo do livro fala da visão espírita. Hoje me perguntaram no simpósio latino-americano de prevenção do suicídio: por que você fez o último capítulo sobre a visão espírita? Eu falei, porque eu sou espírita. Se eu fosse muçulmano, eu falaria a visão islâmica. Se eu fosse judeu, eu não resistiria à tentação de falar a visão judaica. Se eu fosse budista, a visão budista. Eu senti a necessidade de avançar no território da transcendência. No entendimento, e a gente diz isso no livro, e isso é muito perturbador para quem é ateu ou agnóstico e está pensando em suicídio e resolve investigar o que dizem as religiões e constatar. As religiões e as principais religiões do Ocidente e do Oriente e tradições espiritualistas divergem em muitas coisas, muitas, mas convergem na direção de afirmar que, em nenhuma hipótese, o suicídio representa alívio ou solução para os problemas. Eu acho que essa informação precisava chegar. E eu demarco o território. Quem lê o livro até esse capítulo não vê espiritismo misturado com o resto da obra. Se chegou até ali, virou e falou, a visão espírita, tem várias reações possíveis. A primeira delas, a segunda, que interessante, ele é espírita? Mas não vou ler não, tenho medo. A terceira, olha só, deixa eu ver isso daqui. Não faço proselitismo, não quero converter, doutrinar, nada. Estou compartilhando uma informação que, para mim, faz muito sentido. Apenas por isso, resolvi colocar no livro. Acho o exercício da transcendência, hoje teve um especialista chileno, psiquiatra do Chile, no simpósio, muito interessante, que ele colocando assim as perspectivas terapêuticas que os psicanalistas, psicólogos, precisam, de alguma forma, estimular ou valorizar nos pacientes, nas pessoas que estão sendo atendidas. Num dos itens estava lá, o cultivo da espiritualidade, que é o exercício da transcendência, é o exercício filosófico. Quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? Cada um que se contente com as respostas que encontrar. Tem um ditado que eu acho o máximo, que diz assim, a beleza do jardim de Deus está na diversidade das flores. É isso que torna bonito, eu acho, o exercício da espiritualidade e da transcendência. O mundo seria um lugar muito chato se todos nós rezássemos para o mesmo Deus. Bom, na sua opinião, como um contato maior com a natureza poderia contribuir para a redução dos fatores de risco ao suicídio? Bom, vamos lá. Quando o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente recomenda que no meio urbano se tenha pelo menos 12 metros quadrados de área verde por habitante, não estou falando de OMS, estou falando de Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente amparado em estudos na área da saúde que mostra a diferença que faz você morar num lugar que tenha paisagem. Você vai ver no valor do IPTU, no Rio de Janeiro tem lá, de frente para o mar, e tem o cara que mora de frente para o engarrafamento. O prédio é o mesmo, o CEP é o mesmo, o valor do IPTU, o valor do aluguel, não é. E não é por quê? Porque existe um valor intrínseco ao meio em que você está. Simples assim. Você vai viajar nas férias, para onde você vai? Qual o critério que você vai adotar para escolher o destino mais interessante para você e sua família? Quais são os critérios? Eles não são subjetivos, eles são extremamente objetivos. E você, por telefone, quando vê o site da pousada ou do hotel, por exemplo, ou de um destino, vou para Cancún, vou para o Egito, vou para a Turquia, o que você está procurando? Não é subjetivo, é extremamente objetivo. Você está procurando colírio para os olhos, novos aromas, paisagens deslumbrantes, contato sensorial com o mar, com o rio, com a cachoeira. Isso é um refrigério para a tua alma, isso é nutrição espiritual na veia. E não estou falando de Deus nem de crença em força superior, eu estou falando de ser humano. Nós somos feitos de minério,
Nós somos feitos dos minerais. Do pó viestes para o pó voltareis não é uma retórica bíblica, é um fato científico. As menores partículas do universo estão presentes na nossa corrente sanguínea. Nós somos feitos de pó de estrela. E quando você está fraquinho, o médico pede um exame de sangue, ele vai ver se a taxa de ferro, manganês, sódio, zinco está adequada. Por quê? Porque se você tiver pouco minério, você vai ficar anêmico ou vai ficar borocochô para estudar, para trabalhar, para namorar, para quase tudo. Nós somos feitos de terra. Nós somos feitos de terra. Humano, a palavra humano vem da raiz humus. Humus. Terra. Nós somos feitos de terra. Nós também somos feitos de água. 70% do corpo humano, água. Nós dependemos visceralmente de água para viver. E a água que a gente mais precisa para viver tem o sabor dos oceanos ancestrais. As nossas lágrimas de alegria ou de tristeza têm o sabor do mar. A terra que está fora está dentro. A água que está fora está dentro. Nós somos feitos disso. Você acha que dá para viver sem isso? Não dá. E não é uma opção. Não é um capricho, não é uma alternativa. Vocês são feitos de natureza. O meio ambiente começa no meio da gente. Houve alguma proibição de publicidade após o falecimento de uma atriz que fez publicidade do CVV? Houve proibição de publicidade? Ah, sim, eu já sei qual é o caso. Foi a namorada do Diniz, do filho do dono do Pão de Açúcar, que era dono, né? Um acidente aéreo, ela faleceu. E ela havia gravado uma peça publicitária que foi doada ao CVV por uma agência, em que há um texto falando de como é importante você procurar ajuda quando você não tem como desabafar. Um texto bonito, cuja ilustração era uma mulher de costas entrando no mar até desaparecer. Essa mulher era a moça que aparece, que foi, veio a falecer por conta de um acidente fatal no mar. E aí se decidiu, acertadamente, retirar essa peça de circulação. A personagem, uma atriz, foi contratada para fazer aquilo pela agência que doou ao CVV, a peça. Ela passou a se tornar, eu diria, involuntariamente, óbvio, mas a mensagem do CVV estava em segundo plano, ali. Então não tinha por que veicular aquela peça. O que me atraiu nesse livro é que, assim, eu não tenho nada a negar que eu já pensei muitas vezes em suicídio na minha vida, que eu achei ela assim, meio complicado com algumas coisas, pressão de família, tal. Eu já fui diagnosticado com déficit de atenção. Se eu tenho ou não, não sei. Assim, e me cansava muitas vezes as pessoas me valorizarem muito no sentido de falar, nossa, você é inteligentíssimo, você é desperdiçado. E então isso muitas vezes o próprio elogio me cansava, porque eu não me achava em que eu queria fazer. Eu formei em inglês, por exemplo, e não dou aula, e estou tentando fazer outras coisas, porque eu tomo também remédio para pânico, embora eu não tenha vergonha nenhuma de falar essas coisas. E há pouco tempo eu perdi uma prima que se suicidou, tem um mês, ela deixou 2 filhos gêmeos. E há uns 7 anos eu perdi também um primo. Só que no caso dele, ele era bipolar e ele era policial. Então, é aquele caso, né? O cara tinha arma, então já tinha um acesso. Tal. O caso dela foi esse. Eu acho engraçado, eu queria que você comentasse, talvez como um jornalista, tal. Muitas vezes eu não choro a perda da pessoa, mas não é porque eu acho que eu não tenho coração. Eu acho que eu não choro porque eu fico pensando nas coisas boas que eu posso ter passado com essa pessoa do meu lado. Só que, ao mesmo tempo, também, eu fico pensando o seguinte, eu me sinto péssimo, eu fico até embargado aqui, eu já me sinto péssimo para confortar uma pessoa numa morte natural, um falecimento, por exemplo. E, num acontecimento desse, é outra coisa também que eu fico assim, sem saber. Então, por exemplo, a minha tia, ela é de Brasília, ela perdeu os pais com 100 anos de idade, e num espaço assim, de 7 meses. E agora veio a notícia da minha prima. Sim. Eu queria que você comentasse o que você acha de mim, porque me deu uma vontade de imaginar o que você vê. Se você vê uma pessoa insensível, se você vê uma pessoa que
que não chora e deve ser maluca, ou o que é. Ou o que você vê. Vamos lá. Eu não te conheço. Não, sabe. Estamos nos conhecendo hoje. Então, vamos lá. Prazer. André. Marcelo. Não tenho como fazer nenhum juízo de valor sobre uma pessoa que eu não conheço. Seria temerário da minha parte fazer isso. Os eventuais problemas narrados por você, que você descreveu como situações que você vem enfrentando, em cada um dos problemas, déficit de atenção, estudou letra, mas não sabe ainda como fazer coisa e tal. Cada categoria dessa você está ingressando num numeroso clube de pessoas que sofrem ou enfrentam, sofrendo, as mesmas questões. Acho que você sabe disso. Portanto, me dá vontade de dizer. Principal resposta que a gente, é quase automático, costuma dar numa situação de dor é: eu estou sofrendo e eu não sei como lidar com isso me faz sofrer ainda mais, e por não saber lidar, eu me constranjo, eu me afasto, eu me encapsulo. Sede Público revelou questões que eu não sei se sempre você teve facilidade de abrir para as pessoas, não é o normal, as pessoas tendem a se recolher. Então, tem algo aí que eu reconheço, já que você me perguntou o que eu acho. Eu acho saudável que uma pessoa consiga falar de problemas como o que você está vivendo, com a naturalidade que você falou. Isso é um passo importante. Segundo, em relação à ideia suicida, quase todo mundo, para não dizer, eu não vou dizer todo mundo, porque seria temerário da minha parte. Jornalista não sabe nada. Jornalista tem fonte. As minhas fontes na suicidologia dizem: a ideia suicida é mais frequente e comum do que a gente imagina. Ela vem e vai. Ela mais vai do que vem. Agora, quando ela fica, ou de alguma forma orbita, a gente tem a quem procurar e a gente precisa procurar. A parte de você que veio aqui hoje é a parte prevalente, é a parte mais forte. É a parte que quer viver. Você não ia estar aqui você não esperava de mim que eu falasse outra coisa aqui que não da valorização da vida, da necessidade da gente enfrentar os problemas, da gente procurar ajuda em situações difíceis. Então, a parte que está no comando do Marcelo é a parte que quer viver. Foi ela que te trouxe aqui hoje. Essa parte que eu apertei a mão. Então, o que eu acho do Marcelo é que o Marcelo é um cara que quer viver. É o que eu acho. Pronto, é isso. Como falar da contribuição do espiritismo sem parecer doutrinador? Como espírita, tenho esse incômodo. Obrigada pela oportunidade de ouvi-lo. Não tenho esse problema, sinceramente. Eu acho chato o discurso do doutrinador. Quem quer ser doutrinado vai procurar uma instituição espírita. Há cursos muito interessantes de doutrinação, para você entender o que é a doutrina. Esse não é o lugar. Eu estou aqui num ambiente laico. Recebo vários convites de instituições espíritas para lançar o livro e me preocupo em dizer para quem me convida: dá para não ser em lugar espírita? Por quê? Porque eu gostaria até de falar, se me perguntarem de como a doutrina entende ou que leitura faz do fenômeno do suicídio, mas num campo neutro, para que pessoas que eventualmente ou não tenham afinidade com a doutrina, ou não tenham nenhum sentimento a favor ou contra, ou até sejam simpatizantes, se aproximem sem pudor. O que a gente está fazendo aqui é um exercício comunitário. Nós somos uma comunidade. Nós somos iguais. Nós somos seres humanos. E, por incrível que pareça, nós enfrentamos os mesmos problemas. Nenhum de nós pode se dizer 100% feliz. Todos nós podemos dizer que, recorrentemente, enfrentamos muitos problemas, passamos por experiências muito difíceis e, por vezes, com perplexidade, reagimos às situações da vida dizendo: e agora o que é que eu faço? Não sei o que fazer. Não sei como lidar com isso. E o que sobrevém? Angústia, ansiedade e, por vezes, desespero. Nenhum ou nenhuma das pessoas que está nessa sala pode dizer que está isenta dos sentimentos que eu acabei de descrever, começando por mim. Estamos aqui em comunidade. Estamos aqui para falar de saúde e de vida em plenitude, vida em abundância. E a gente pode
chegar a esse objetivo com mais facilidade se a gente trocar. Não é um problema, mas é um desafio de quem tem o expertise, o conhecimento na área da psiquiatria e da psicologia. Conhecem muito, se expressam nem sempre bem. Conseguem escrever com muita elegância para os pares, textos, papers, artigos científicos, para pontuar na academia, porque a vida acadêmica exige isso. As instituições exigem isso. Aí você fica com traquejo para escrever artigo científico. Para comunicar com a massa fica difícil. Então eu estou aqui tentando, não sei se eu estou conseguindo, me comunicar da forma mais clara e objetiva possível. Precisamos agir. Quem cala, consente. No caso do suicídio, quem cala, consente. Eu não me calo. Ah, causei perplexidade entre colegas? Causei. Alguns ainda estão desconfiados comigo. Trigueiro, precisando, pode ligar, tá? Não tem problema não, estamos aí. Eu falei, tudo bem, está legal. Mas eu não estou preocupado com isso. No Espiritismo, a gente gosta de usar a expressão completista. O que é o completista? É aquele que completa a existência. E daí que a imagem que eu me lembro mais bonita, que alude à importância de ser um completista, é daquela maratonista que entrou nos Jogos Olímpicos, não sei se de Montreal, isso já tem tempo. Los Angeles. Ela adentra o Estádio Olímpico. Veja, a maratona, os vencedores já tinham passado há muito tempo, só que a maratona só termina quando o último chega. Então, o Estádio Olímpico lotado e as pessoas aplaudindo cada atleta que entrava. De repente, entra uma mulher. Essas imagens estão no YouTube. Eu fico até arrepiado quando eu lembro, porque ela já entra, e ela tem que dar uma volta inteira, gente, no Estádio Olímpico, ela já entra trôpega, cãibra, dor. O staff do Comitê Olímpico Internacional do lado, para não deixar ela cair e se machucar, mas não pode tocar. Não pode tocar nela. Você tem que dar assessoria. Tipo assim, se acontecer algo, eu estou do teu lado, mas eu não vou interferir. Ela dá uma... E o estádio, cada passo que ela dava, o estádio batia palma. E era um furor que o medalha de ouro não ouviu. Isso durante todo o percurso. Na linha de chegada, é aquela hora que a gente fraqueja. Psicologicamente, você está dizendo, agora não dá mais, cheguei no meu limite. E o estádio vai. E ela cruza esgotada, dolorida, a linha de chegada e desaba. E o pessoal do COI socorre. Do ponto de vista do Espiritismo, qual é a semelhança? Outras tradições cristãs e o budismo, o islamismo, todos reportam também a existência de, ou você chama de anjo da guarda, protetores, guias, mentores, você vai dar o nome que você quiser. Nas tradições, eles chamam aqueles que no plano invisível teriam como missão nos assessorar e nos socorrer. O que é ser um completista? É sofrer, sim, porque faz parte da condição humana, é enfrentar a dor, sim, é não ter todas as respostas, Marcelo, faz parte, mas é seguir em frente como o vencedor do Oscar. Vai seguindo, até completar a linha de chegada. E quando completar, é a recompensa do completista. É cruzar a linha de chegada do lado de lá e o povo dizer, olha, você pode não ter percebido, mas em cada momento que você sozinho chorou, duvidou, pensou em se matar, pensou em desaparecer, a gente estava perto do teu lado, mas a gente não podia tomar a decisão por você. Essa decisão é tua. Do ponto de vista espírita, a gente fala muito de evolução. Evolução é mérito, pessoal e intransferível. Você não evolui pelo outro. E os meus filhos? Hermínio Miranda, um livro bom. Nossos filhos são espíritos, que têm sua individualidade, sua singularidade, e a partir do momento que alcançam a maturidade, você pode fazer o que você quiser, pai, mãe, mas você não vai tomar as decisões pelo seu filho. É o que a gente chama de livre-arbítrio. Ele é o soberano, ele é o norte magnético da bússola. Cada um responde por si. Até alcançar a maioridade, seus filhos estão sob sua tutela ou custódia. Você é responsável legal por eles. Mas, mesmo assim, você não toma as decisões todas por eles. Ele cresce realizando as escolhas.
E você está ali assessorando, ajudando. O bom pai, a boa mãe, ajuda os filhos a serem responsáveis, assumindo riscos de certas decisões, como mudar de escola. Uma filha nossa falou, não quero mais estudar aqui. A gente, por quê? Iniciou-se uma negociação tensa. A escola era boa, etc. No final da história, decidiu-se pela mudança, porque ela quis. Que implica em responsabilidades, compromissos. Ok, mudou, mas estamos de olho. Ela vai assumir os riscos da mudança. Faz parte. Menina tem 16 anos. Ser um completista é uma boa meta. A gente pode e merece isso. Depende de nós. Eu desconheço alguma ordem que ajude a família do suicida, porque é um tabu, mas não é um tabu só de falar, não. Eu não tenho tabu de falar do suicida, mas ninguém quer falar contigo. Então, onde eu acho existe isso, que o apoio para a família do suicida, para que até ele tente, que possa auxiliar que outros não façam. Qual é o seu nome? Sônia. Sônia, existem algumas poucas organizações, até onde eu sei, que promovem esse tipo de encontro. Não é comum. Infelizmente, a gente não encontra com facilidade. Mas, Sônia, que tal você procurar aqui em Belo Horizonte, você é daqui? Começar a pensar na possibilidade de você ser a cabeça de um movimento que resulte numa rede de apoio assessorada por pessoas que possam contribuir a partir da sua demanda. Você veio aqui hoje, você teve, com muita tranquilidade, a condição de compartilhar algo de que você se ressente. Se você tem a tranquilidade para falar isso em público hoje aqui, você vai tirar de letra uma articulação a partir de você para consolidar em Belo Horizonte, quem sabe, um serviço com esse perfil. Que tal? Está animada? Se você tiver... Hoje eu conheci um monte de gente daqui de Belo Horizonte que talvez pudesse lhe dar algum tipo de apoio ou assistência nessa direção. Que tal o meu alcance fazer a ponte? Depende de você. São duas verdades absolutas do nosso planeta: a vida e a morte. A vida, o viver, fala do seu livro. Em relação à morte, a gente sabe que são várias causas, né? Causas por doenças, causas por acidentes, né? Causas velhice, né? E causas também o suicídio. O suicídio entra nessa parte. E aí vem a minha curiosidade. Vamos imaginar, por exemplo, na polícia você enfrenta indivíduos que têm como objetivo preservar a vida das pessoas, mas eles correm risco de vida e correm risco de morte, né? Os soldados que vão para a guerra, né? Os marginais, que eles sabem que armados eles podem matar e podem morrer, né? E aí fica de lado, fica escanteio, porque aquelas autoridades de países diferentes que mandam os soldados para a guerra, mas sabem que vão para matar ou para morrer. E aí, assim, seria a minha pergunta. Esses indivíduos de risco, que sabem que vai morrer ou matar, a coragem seria de matar, ou será que a coragem também seria de suicídio? Bom, vamos lá. Eu vou responder, não vou usar o espiritismo, que tem suas explicações para certos gêneros de morte, que a gente não usa a palavra morte. A gente fala de desencarne. Para nós, a morte não existe. Mas eu entendi o contexto que o senhor colocou. O que me dá vontade de dizer é o seguinte: a gente tem que separar uma pessoa que sabe que vai morrer e ainda assim parte para um campo de batalha, ou se toma a decisão que não lhe favorece, do ponto de vista da sua autorresiliência, ela sabe que há um risco enorme dela sucumbir e colapsar.
generalizar é um problema, mas a gente tem que considerar que certos atos de heroísmo, certas situações, mesmo compreendendo o risco de morte, não faz dessa pessoa um suicida. No campo teológico, há essa discussão em relação a Jesus. Jesus sabia onde estava se metendo. A crucificação, em tese, seria algo evitável. Os cristãos, os primeiros cristãos, que não renunciavam à própria fé, Joana de Cusa, que foi seguidora de Jesus, foi imolada em Roma, foi queimada viva em Roma, com o filho sendo queimado do lado, implorando a mãe, mãe, renuncia à tua fé que a gente escapa, eu e você, que era a condição. E ela não renunciou à fé. É suicida? Não. Esportes radicais é um tema importante. Certos esportes radicais implicam em altíssimo risco de letalidade. E, por vezes, isso não é, eu diria, por várias razões, compreendido com a devida clareza. E o esportista aposta que não vai acontecer nada. E aí nós temos uma questão complicada. E eu não vou aqui responder. Eu vou colocar isso como uma hipótese. Quando você sabe que o risco de acontecer algo muito ruim para você é enorme, você ainda assim realiza esse movimento por entender como um desafio esportivo, por entender isso como algo que vai na direção da vaidade, porque estão filmando você. Não, e vão ver aqui que eu vou conseguir sair dessa. Será que é uma boa escolha? Quando a gente entra nas singularidades, nas especificidades de cada um, a gente não pode cometer a imprudência de generalizar ou vir com respostas uniformizantes, padronizadas. Não funciona. Eu dei aqui alguns exemplos de como é complexa essa questão. Tá? Como é complexa. Agora, existe na doutrina que eu sigo uma categoria interessante chamada suicídio indireto. O que seria o suicídio indireto? Uma pessoa que já foi advertida pelo médico que as taxas de açúcar estão elevadíssimas, que o colesterol está em níveis estratosféricos, cuidado que você está detonando o seu corpo, qualquer hora acontece uma coisa, e a pessoa não segue nenhuma dieta ou restrição alimentar. Enfia o pé na jaca. E acontece algo que não lhe favorece. Ela pode não ser uma completista. Ela pode não cumprir o tempo que poderia, aqui. E não apenas na tradição espírita, mas em outras, a gente acredita que tem um momento certo de partir. E o momento certo é tão certo quanto da folha que no outono se desprende da árvore naquele momento e não um segundo antes ou um segundo depois. Há um momento. Diversas tradições cristãs ou não entendem que há uma causalidade, há uma relação aí de, não é obra do acaso, há um determinismo que pode ser abalroado com, por exemplo, um simples desrespeito a uma dieta alimentar. Você está se boicotando, você está boicotando o seu sistema. Como se Francisco de Assis, 8 séculos atrás, chamava, e os umbandistas, por alguma razão que eu desconheço, também chamam, não está cuidando bem do cavalo, do cavalinho. É o cavalinho. Tem que cuidar bem do cavalinho. Eu não sou suicida, mas está cuidando bem do cavalinho? Porque às vezes a gente tem problemas. Um filme visto por espíritas e não espíritas, de uma obra inspirada na psicografia de Chico Xavier, chamado Nosso Lar, narra a experiência de um médico que desencarnou, André Luiz era o nome dele, ou pseudônimo, e ao desencarnar se depara com um ambiente extremamente hostil em que ele era chamado de suicida e não entendia nada. Passaram-se 8 anos até que ele pudesse ser, pelas condições vibracionais adequadas, retirado dali e levado a um campo de tratamento, onde ele soube que, na condição de médico, malbaratou as forças físicas com tabagismo, bebida, noitada,
não foi um completista. Precipitou o retorno à pátria espiritual. Adoro essa expressão. A situação é horrorosa, mas a expressão é bonita. Precipitou o retorno à pátria espiritual. Outra coisa linda dessa doutrina é que não há penas eternas. Se houver alguém aqui que perdeu familiares, amigos, filhos, pais, pelas portas do suicídio, do nosso ponto de vista espírita, não há uma pena eterna. Haverá ali um aprendizado, eventualmente doloroso e difícil, mas temporário. E no momento oportuno a vida segue, a outra oportunidade surgirá para retornar à carne e aprender a lidar com a pressão ou com as dificuldades de outra maneira. É o que diz a doutrina. Eu gostaria de saber se você se sente amparado pelos seus pares. Eu sou médico e eu sei da resistência de se tratar disso nas faculdades, e você estuda isso desde 99. E nós estamos falando de um tema que provavelmente não dá tanto ibope, né? Dá ibope aqui em pessoas interessadas, mas a grande mídia não parece tão interessada. Ou eu estou enganado? Eu estou tendo amplo apoio dos meus pares. Miriam Leitão e Sérgio Abrantes, que estiveram em Belo Horizonte essa semana, foram no lançamento no Rio. Eliane Brum, que para mim tem o texto mais bonito do jornalismo brasileiro, esteve no lançamento de São Paulo, entre outros muitos colegas, que, me parece, estão prontos para quebrar o tabu. Eu estou feliz com isso, mesmo. A preocupação minha é a mesma da Sônia, que já trouxe, é o papel da família nesse processo do suicídio. Primeiro na prevenção, e aí você tocou no aspecto do edifício emocional, lá na infância. Mas, ao longo, a gente vem pegando rotas, e eu vejo o suicídio como um acúmulo de rotas não tão inteligentes, como você colocou. E depois o estigma, né, que fica. Né? Eu tive um vizinho que se suicidou em frente à minha casa, a família teve que mudar, e todo mundo queria a resposta para aquele fato, que não era uma, especificamente, eram várias. Então, como que você acha que o livro também pode contribuir para as famílias que são vítimas do suicídio? Como eu disse, não é um livro de autoajuda. Agora, a gente tem percebido que há informações consoladoras ou alentadoras. E veja, no universo da psicologia, da psiquiatria, se é para ter alguma patologia de ordem mental na história da humanidade, que seja no século XXI. Nunca a humanidade esteve tão preparada para lidar com esses problemas. O que os gregos chamavam de melancolia e não sabia como enfrentar, alguns historiadores dizem, é outra melancolia, eles estão falando de depressão. Não usavam esse nome. Mais uma vez, aonde eu acho que o livro pode, de alguma forma, ajudar as famílias, é com informação. A gente precisa saber que, na dúvida, tem um ditado na área da aviação muito interessante. Na dúvida, arremeta. O piloto está na dúvida. Tem nevoeiro, está ventando. Ele é treinadíssimo para quê? Na dúvida, sobe de novo, dá voltinha e tenta outra vez. A suspeição de que há entre os nossos parentes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, uma situação que possa determinar o risco suicida por uma questão de ética civilizatória, é assunto meu, é assunto seu. Me diz respeito. Se eu tenho como interferir positivamente num processo que resulte em vida ou sobrevivência, por que não? Nessa sociedade cada vez mais individualista, egoísta e hedonista, multiplica-se os exemplos assim de autossuficiência, no sentido de você dizer, eu moro há não sei quantos anos no meu prédio e não sei quem é o meu vizinho de porta. Eu todo dia passo pela portaria e só sei que o porteiro se chama Seu José. Eu não estou preocupado com nada a respeito dele, eu não quero saber quem mora comigo no prédio, eu me basto. Meu apartamento ou minha casa é meu bunker. O mundo está do lado de fora e o mundo não me favorece. Eu estou aqui para ganhar dinheiro, ser bem-sucedido, me locupletar de bens, não perder um Black Friday e fazer da minha vida
uma oportunidade de me locupletar de bens, ainda que perecíveis, descartáveis, e de prazer, porque eu tenho que viver tudo o que eu tenho para viver agora. Então a gente começa a cultivar ou cultuar valores que não explicam ou não justificam uma postura que é essa que eu acho que seria mais ética. Quer dizer, eu vou consumir sem ser consumista, eu vou ter prazer sem fazer do prazer um dos excessos evitáveis, porque o excesso, em qualquer circunstância, não me favorece. O prazer é bom na medida certa. O prazer desmedido vai me causar transtorno, vai me dar problema. E eu estou aqui não apenas para me locupletar, porque é impossível ser feliz sozinho, já dizia o poeta, hoje é dia dos namorados. Mas o sentido que eu estou querendo dar é impossível ser feliz sozinho, significa, enquanto houver pessoas pobres ou miseráveis, sem acesso à saúde, educação, moradia, transporte, qualidade de vida. Enquanto houver homicídios, suicídios, acidentes de trânsito nas escalas estratosféricas que a gente vê no Brasil, eu não conseguirei ser totalmente feliz. Uma das coisas que a gente aprende no estudo da sustentabilidade do meio ambiente é que o universo é rigorosamente interconectado. Isso é um papo de física quântica que tem muito a ver com textos de Edgar Morin, Fritjof Capra, Leonardo Boff, entre outros, que é um universo sistêmico. O que é isso? Um conjunto de fenômenos interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo. O universo é isso. Eu não vou ter tempo para explicar e está todo mundo cansado. Eu também. Mas o universo está interconectado. É uma grande teia interconectada. Mesmo que você ache que é possível ser feliz sozinho, você não conseguirá. Mesmo que você conspire contra o universo e diga, eu vou conseguir, não conseguirás. Nós somos interdependentes. Nós não podemos nos isolar achando que o formigueiro humano está do lado de lá e eu estou aqui vivendo muito bem. Não é possível. Então, é uma atitude inteligente a gente perceber essa interconectividade. É uma postura inteligente ao perceber como o universo funciona, esse software inteligente da vida, como é que ele está, qual é a resolução do universo. A gente se posicionar no tabuleiro com eficiência. Eu sou uma peça do jogo, eu não estou fora do tabuleiro. Como é que eu me posiciono com inteligência aqui? Como é que se joga aqui? Qual é a regrinha do jogo? Como é que eu movimento casa a casa a minha pecinha? Qual é o sentido da vida? É possível ser feliz sem se sentir útil? Porque eu digo para vocês, para mim a expressão da felicidade é essa. Se alguém perguntasse, André, para você o que é ser feliz? Me sentir útil. Me sentir útil. Um dia que você não fez nada, estava com dengue em casa, não tinha ninguém para comprar pão, foi você. Você está se sentindo completamente inútil. Na rua, para um carro e diz, desculpa, onde é que fica a rua Cristóvão Barcelos? É você. Ó. Segue em frente, você não dobra a primeira esquerda, dobra a segunda, cuidado com o sinal, tem um cruzamento, passa a banguela, é lá. Não sei se vocês já perceberam quando vocês dão uma informação aparentemente trivial como essa. Um endereço, como é que chega em tal lugar? A gratidão de quem ouve a tua resposta e como ela lhe endereça uma vibração repleta de luz, porque diz assim, graças a você, sublime estranho, eu vou cumprir o meu objetivo, que é chegar lá. Você me ajudou. Se você não fosse você, eu não ia conseguir. Você agora, no lugar certo, na hora certa, fez com que eu chegasse. Não é que a dengue te abandone. O corpo continua massacrado. Mas você volta para casa com outro semblante, com uma nutrição espiritual que não tinha. É a moeda de luz que uma pessoa lhe deu, na forma dessa gratidão, e que vai para o teu cofrinho. É isso que eu estou falando. Se sentir útil.